aleluia, ouvir a voz do Senhor falando conosco, amém? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba dos céus A coroa que me dará Deus. e Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Só vocês, com alegria. Quero andar de valor em valor E o que mais? e seguir a Jesus, meu Senhor. E o que Deus promete agora? Um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba dos céus A coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba dos céus a coroa que me dará Deus. Amém? Amém. Quem aguarda por este momento, bate palma e adora o Senhor. Aleluia. Irmãos, a minha Bíblia já está aberta. No livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Amém? Glória a Jesus. Quem veio buscar o teu milagre, diga aleluia. Quem veio ouvir a voz do Senhor, dá glória a Deus de vitória bem alto. Glória a Deus. Quem veio ouvir a voz do Espírito Santo, levanta a mão e dá glória a Deus de vitória. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Ouvintes, irmãos que estão nos ouvindo, vamos falar a respeito da revelação que o Espírito Santo tem para colocar esta palavra no coração de cada um de nós. A minha Bíblia tem o título do verso 6, intitulado Os Três Anjos. É assim que está aí na tua Bíblia? Os Três Anjos. Veja comigo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho, um Evangelho eterno para proclamar
aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouviu uma grande voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morreram no Senhor. Diz, sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Amém? Irmãos, levanta a palavra de Deus. Pastor, eu não tenho a Bíblia. Levanta a tua mão, fecha os olhos, fala em alta voz comigo. Meu Deus, com mais fé. Meu Deus, nesta noite, venha falar ao nosso coração, através da tua palavra. Espírito Santo, abre agora o meu entendimento, para eu entender a revelação do Espírito Santo. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da tua palavra. Amém, amém, amém. Se assenta. Depois que você se assentar, palmas de vitória e glórias ao nosso Deus. Amada igreja do Senhor, por que, amada igreja do Senhor? Qual é o fundamento de cada um de nós estarmos cada culto na presença do Senhor? Tem um fundamento para a nossa vida, tem um fundamento muito importante para o nosso espírito, para a nossa alma. Só podem ser alimentados pelo Senhor aqueles que se põem na posição para ouvir a voz do Espírito Santo. Não é novidade de mais ninguém. Ninguém pode dizer mais que é uma surpresa saber que Jesus vai voltar. Não é surpresa para mais ninguém que ler a Bíblia, conhece a palavra do Senhor. E aqui nós vemos um grande acontecimento, quando a Bíblia fala na passagem a respeito dos 3 anjos de Deus. A Bíblia diz assim:
o apóstolo João, ele tem esta revelação, dizendo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Amém? Veja conosco, irmãos, igreja do Senhor, o anjo de Deus, através do apóstolo João está atônico a respeito desta revelação, porque quando ele vê o anjo do céu, este anjo tem uma missão. Este anjo tem uma missão e tem um decreto para nós cumprir aqui na terra. Quando o anjo está voando ou passeando pelo meio dos céus, ele tem um recado dizendo: tenho um evangelho eterno para proclamar. Isto quer dizer que o evangelho do Senhor Jesus é algo muito profundo para todos os que almejam a salvação das suas almas. Ele diz: aos que habitam sobre a terra, é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor. Ele diz: o evangelho que eu proclamo é para toda a nação, para toda tribo, línguas e povos. Ele disse: olha, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Irmãos, o juízo de Deus está prestes. O juízo do Senhor não tarda em chegar. Ele diz assim: olha, é tempo agora de nós preparar as nossas almas, preparar as nossas vidas para este grande momento. O juízo de Deus é para os salvos? Não. O juízo de Deus é para aquele que vai ser salvo? Não. O juízo de Deus será para aquele que não tem parte da salvação. A Bíblia diz assim, a Bíblia nos mostra que um juiz, ele faz justiça na vida daquele que tem que ser justiçado. O juiz não faz justiça na vida de alguém que é inocente. Assim é o nosso Deus. Aí o anjo diz assim: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de águas. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Então veja que um segundo anjo segue o primeiro. No verso 8, ele dá um grito, ele dá um bramido, dizendo: o segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira e da sua prostituição. Nós lembramos que lá atrás, na época do profeta Jeremias, a grande Babilônia era a província temida. A grande Babilônia era temida nos 4 cantos da terra, porque a grande Babilônia era uma província que não se curvava ao Deus Criador dos céus e da terra. E aqui o anjo diz: ei, chegou o momento da grande Babilônia cair por terra. A grande Babilônia era a província que insinuava a população, aos povos, às nações, a beber do vinho da ira, o vinho que contrariava a vontade do Todo-Poderoso. E aí entra o ponto final que simbolizava a prostituição e simboliza. Agora nós vemos
cumprindo. Alguns dias eu não lembro se eu pregava ou eu comentava com alguém, eu sei que eu falava isto, que nos dias de Noé, ninguém dava ouvido quando Noé recebeu o aviso de Deus que preparasse a arca, porque Deus ia mandar chuva, Deus ia mandar o dilúvio, ia destruir todos os moradores, todo ser vivente da face da terra. Noé ouve a voz do Senhor e aceleradamente começa o seu trabalho. São 120 anos que Noé trabalha para fazer a arca segundo a ordem divina. Mas chegou o momento, completou os seus 120 anos, a arca está pronta. Agora, Deus dá uma ordem dizendo: Noé, junta a tua família, entra na arca. Já estava tudo preparado. Um casal de cada espécie, de cada animal, todos estavam guardados. E Deus manda o dilúvio sobre a face da terra. E a Bíblia diz que os homens riam de Noé, zombavam de Noé, dizendo que Noé tinha ficado doido para ele estar fazendo aquilo. Ei, quantos anos não chove sobre a terra e você diz que Deus vai mandar chuva? Aí a Bíblia diz, o povo casava, o povo se prostituía, o povo dava-se em casamento e ninguém levava as coisas de Deus a sério, como nos dias de hoje. Presta atenção no que o Espírito de Deus fala conosco. Nós percebemos que no dia de hoje o pecado se multiplica a cada dia, a cada momento. Nós percebemos que a Bíblia diz assim: nos últimos dias, pelo pecado se multiplicar, o amor de muitos vai esfriar, muitos vão perder a fé, muitos vão desistir, muitos vão parar na beira do caminho. Aí o Senhor disse: não vos alegreis por isto, mas orai por eles, ajudai uns aos outros, para que eles não percam na salvação, para que eles não percam o direito de receber a vida eterna. Mas agora, forçar alguém, nós não podemos forçar. Incentivar, nós podemos. Convocar, nós podemos. Agora nós não podemos forçar alguém a estar na presença do Senhor. Então vemos, a prostituição tem se multiplicado a ponto de jovens e adolescentes estarem tão aprofundados na prostituição e no pecado, que hoje você se depara com adolescentes, com jovens, e você ouve as conversas e você assusta. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Agora presta atenção. É claro que não é surpresa. É claro que não é surpresa isso. Mas eu ouvi um comentário lá no meu trabalho, o pessoal comentando de uma jovem que entrou trabalhando lá naquela empresa. Prestem atenção. Tem ela 15, 16 anos. E aí, alguém aconselhando ela a não mexer com um rapaz de mais idade, um homem casado, pai de filhos, pai de família. Sabe qual foi a resposta dela? Eu quero saber se é casado, se tem filhos ou não tem filhos. Para mim não me interessa. O que interessa é ele. Agora prestem atenção. Estes são os dias que nós estamos vivendo. Agora presta atenção. Satanás, irmãos, Satanás está agindo a ponto de tirar a visão do ser humano, a ponto de induzir o ser humano a se aprofundar no tal pecado da destruição do lar, destruição da família, destruição espiritual, destruição da fé das pessoas. Por quê? Porque ele sabe que o seu tempo está terminando. E agora vejam comigo, Satanás é o inimigo número 1, meu, da igreja, seu e de Deus. Agora Satanás, ele está numa guerra, numa batalha travada com o próprio Deus. Ele sabe que se
salvação. E ele sabe que se ele conseguir convencer você, através das setas, através dos pensamentos, através do pecado que ele vai infiltrar na minha, na tua, na nossa vida, ele vai nos destruir, ele vai nos derrubar. E ele conseguindo infiltrar suas artimanhas, ele rouba a nossa salvação, ele destrói a nossa vida espiritual. Quando no fim de tudo isto a salvação é perdida, e o que nos resta é o fogo do inferno. Amém? Amém. Quem entende dá glória a Deus? Amém. O que é que nós queremos para a nossa vida? Existem dois caminhos, e por um deles eu e você temos que passar. Quem bater palma e dá glória a Deus? Bate palma e dá glória ao Senhor. O anjo se alegra dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, a província que insinuava as nações a beber do vinho da ira. Vinho da ira quer dizer provocar a ira de Deus. Verso 9: seguiu-os ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão. E aí? Este alguém que recebe o sinal. Mas pastor, eu não quero receber. Presta atenção. Eu também não quero. Mas aí você terá algumas oportunidades. Estas pessoas terão uma oportunidade. Esta oportunidade, presta atenção, é que o seu cartão de crédito não funcione mais, é que o dinheiro não funcione mais, e aí a implantação do chip, ele entra na vida da humanidade, e a humanidade terá que fazer uma escolha. Por este chip, você quer defender a família, você quer comprar o alimento, você quer cumprir com os seus compromissos, não precisa mais cartão, não precisa dinheiro, não precisa mais nada. Aí você vai aonde você for, você compra o que você quiser, apenas o chip, ou na mão, ou em algum lugar escondido do corpo, couro cabeludo, algum lugar. A hora que alguém no caixa tocar em você, já vai dar que você está registrado mundialmente. Você pode ir para onde você quiser, países, Europa, África, aonde você quiser. Você vai nos aeroportos pegar o avião, ali mesmo você paga a sua passagem, você paga tudo. Você será pelo chip conhecido mundialmente. Este é o governo do anticristo. Aí nós entendemos a palavra de Deus se cumprindo a cada dia, a cada momento. Eu vou seguir essa mensagem, mas eu vou seguindo pelo que eu tenho lido da Bíblia para dar o completamento aqui, ou completarmos esta mensagem. Pelo que nós acompanhamos na Bíblia que nos últimos dias, fome, peste nos quatro cantos da terra. É o que está acontecendo. Famílias em desespero porque não conseguem mais sustentar seus próprios filhos. Agora presta atenção, veja comigo. Você percebe que a educação nas escolas e tal não funciona mais. Você percebe que não há investimento mais na educação dos filhos, não há mais. Filhos hoje com 10, 11 anos, com 9 anos, já sabem. Ele já sabe. Seu pai repreender ou pegar firme com ele. Eu ouvi lá no condomínio, meu filho falando, duas crianças pequenas. E um dizia que o pai dele era muito bravo com ele. Aí o outro falou: ei, se o seu pai te bater, você está
pode ligar para a polícia. Ele não pode te bater. Você está entendendo? Então, ó, crianças assim, ó, desse tamanho. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Pela palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz assim: ei, quando haverá fome em todos os lugares, e a missão do governo mundial é o quê? É suprir a necessidade do mundo inteiro, é não deixar que ninguém passe fome. Em troca disso, vem o chip, vem a besta, e a besta, quem toma posse do sinal dela, já não faz mais parte da salvação e nem do reino do céu. Eu acredito, pelo que eu tenho visto, lido de acordo com a palavra, que neste momento a igreja de Deus não estará mais aqui. Ou se a igreja ainda estiver aqui, aí tem um propósito daquele que está no trono. Quando ele diz assim, que a igreja dele, que guarda o mandamento, que guarda a palavra, não precisa ter medo, não precisa se preocupar com coisa alguma, porque ele diz: se você guarda meu mandamento, se você guarda a minha palavra, o Senhor diz: ei, eu vou cuidar de você a ponto de nenhum fio de cabelo da tua cabeça perecer, por você guardar minha palavra, obedecer e ser fiel a mim. Eu vou cuidar da minha igreja, eu vou cuidar de você, e nada que te pertence há de perecer. Quem bate palma e adora ao Senhor. Verso 10: também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Você sabe o que é o vinho da ira de Deus? Oh meu Deus! Você imagina o que é o vinho da ira de Deus? A Bíblia fala sobre as 7 taças da ira de Deus. Uma delas, o anjo de Deus vai tocar nas águas, e as águas serão transformadas em sangue. Quem está me entendendo? Aí a Bíblia diz assim, que as pragas virão sobre este mundo, e aqueles todos que rejeitam a palavra do Senhor, eles hão de beber da ira do grande Deus, preparados sem mistura do cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre. Isto quer dizer, serão lançados no lago de fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora vejam comigo: os santos anjos e o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele quem dará a ordem que sejam exterminados ou lançados no lago de fogo, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Então a Bíblia diz assim, no verso 11: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Quem adora uma besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Você está entendendo? O Senhor falando pela voz do seu anjo, que não terá paz, não terá descanso, mas serão atormentados de dia e de noite, aquele que receber o sinal e o número da besta. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. No verso 12, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Glória a Jesus. Deus desperta a todos nós.
a guardarmos o seu mandamento, a não desfalecermos na fé, mas mantermos sempre vivo em nosso coração, sempre viva esta palavra que o Espírito Santo está falando conosco. Igreja do Senhor, não deixa enfraquecer a tua fé, não deixa morrer no teu coração, na tua memória, no teu pensamento, esta palavra que o Senhor está revelando à sua igreja, está revelando para aqueles que o Senhor quer trazer o grande livramento deste juízo. Quem me entende, glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Verso 13: então ouvi uma grande voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Quem me entende, diga amém. Amém. Olha o anjo falando: bem-aventurados são aqueles que o Senhor já recolheu, aqueles que já estão dormindo, aqueles que já estão descansando. Estes não verão e nem passarão por este momento. A Bíblia diz: bem-aventurados são os mortos, que desde aquele momento que o Senhor recolheu, estão descansando. Eles estão descansando porque o seu momento, o seu trabalho aqui, o seu tempo terminou. E o Senhor achou por bem recolhê-los. Agora, se eu e você tivermos este privilégio de sermos recolhidos antes deste acontecimento, da igreja ser tirada antes deste momento, será a grande honra para a igreja. Então a Bíblia diz assim: assim diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Vocês estão entendendo que diante de Deus existe a salvação, existe a dedicação e existem obras. Cada um de nós tem obras, mesmo que eles estão descansando, que Deus já recolheu eles, mas as suas obras os acompanharão. Quer dizer que tudo o que eles fizeram para Deus aqui segue eles, e tudo aquilo que eles deixaram de fazer também está diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, é pelas obras que seremos salvos? Não, mas as obras faz parte do homem e da mulher que quer a salvação, que deseja fazer parte do reino do céu. Então nós vemos, irmãos, aqui estás a palavra do Senhor para nosso elevo espiritual, e que possamos a partir de hoje permanecer sempre firmes e constantes na presença do Senhor. Amém? Amém. Que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração. Recebam esta palavra para o despertamento de cada um de nós. Deus abençoe poderosamente. Muito obrigado, irmãos, vocês que mais uma vez estão conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Que o Senhor recompense cada um de vocês. Que o Senhor segure nas nossas mãos, igreja, porque os dias são difíceis, os dias são maus. Meu irmão, minha irmã, sem a misericórdia, sem o socorro do Senhor, nós não vamos conseguir. Nós precisamos da força de Deus, precisamos do poder de Deus, precisamos ser sustentados por Deus, para que consigamos cumprir esta jornada aqui na terra.
para que o Senhor complete a sua grande obra que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Quem recebe esta palavra, bate palma e adora o nome do Senhor. Eu gostaria